cerca de 30% dos idosos cai ao menos uma vez ao ano. E 5 a 10% dessas quedas resultam em ferimentos graves. Um estudo aponta que os principais motivos de quedas em idosos são as vertigens relacionadas a algum tipo de labirintopatia. E para tirar nossas dúvidas sobre o que é labirintopatia e suas consequências na terceira idade, que estivemos com o otorrinolaringologista Sandro Coelho. Acompanhe a matéria. Olá, meu nome é Sandro Coelho, eu sou médico, otorrinolaringologista e especialista em audição. Hoje nós vamos falar sobre as deficiências auditivas no idoso e sobre labirintopatias. O nosso ouvido ele envelhece com a idade, assim como todo o organismo. E ele tende a diminuir a sua capacidade de ouvir. Isso acontece em velocidades variadas de acordo com cada pessoa. Se a sua família já tem história de deficiência auditiva, geralmente isso acontece mais cedo. Em famílias que não têm história de surdez ou deficiência, isso costuma acontecer mais tarde. A deficiência auditiva que ocorre à medida que nós envelhecemos é chamada de presbiacusia. Ela tem fatores genéticos e fatores ambientais. Os fatores genéticos, conforme nós falamos, têm a ver com a sua história familiar. Já os fatores ambientais têm relação com o comportamento que você leva ao longo da vida. E é aí que você pode prevenir essa perda auditiva. Existem situações em que você vai perder a audição mais rápido, principalmente quando você ouve música alta ou assiste um show com volume muito alto, especialmente se você estiver usando fones de ouvido, onde esse som vai ser direcionado dentro do seu ouvido. Então, evitar o som em volume muito alto é uma forma de prevenir a surdez. A outra forma de prevenir é não usar medicamentos por conta própria, principalmente os antibióticos, porque alguns deles são ototóxicos e dessa forma vão acelerar o seu processo de surdez. Outra causa muito comum das pessoas mais idosas procurarem um otorrinolaringologista é por conta das tonturas e da vertigem, que geralmente tem como causas labirintopatias. Labirintopatias são doenças relacionadas ao labirinto, que é o órgão presente dentro do ouvido que é responsável pelo nosso equilíbrio. Quando ele não funciona bem, você tende a se desequilibrar e o sintoma mais comum é uma tontura rotatória, onde a impressão é que o mundo está rodando à sua volta ou que você está rodando em torno de si próprio. As labirintopatias, elas têm várias causas, então é importante fazer uma investigação para você entender o que está causando esse sintoma. Existem causas sistêmicas, que a gente chama, que são as doenças do organismo, como pressão alta, diabetes, problemas na tireoide, e existem doenças específicas do ouvido, desde infecções até casos de tumores, que podem ser a causa da labirintopatia. Graças a Deus, a maioria das labirintopatias são de causa simples de se resolver, de se tratar e sem maiores gravidades. Outro sintoma muito comum também é o zumbido. O zumbido, assim como a labirintopatia, você deve investigar a causa. Na grande maioria dos casos, você acaba não identificando, mas nem por isso não tem tratamento. É possível curar o zumbido. Você pode fazer o tratamento mesmo sem saber qual é a causa desse sintoma. Quando o paciente nos procura com queixa de tontura, vertigem e nós suspeitamos de uma labirintopatia, é feita uma investigação. Essa investigação ela consiste de exames de sangue para pesquisar as doenças sistêmicas, de exames de audição e de exames de equilíbrio, que é o famoso teste da labirintite, como é conhecido popularmente. Através do resultado desses exames, nós vamos identificar a causa dessa tontura, dessa vertigem e tratá-la para que a pessoa passe a se sentir bem. Em muitos casos,
eu diria a maioria dos casos, a tontura está relacionada à falta de atividade física e problemas circulatórios no labirinto. Então é muito importante que a pessoa pratique alguma atividade física, nem que seja uma caminhada ou uma hidroginástica ou qualquer atividade que exija um pouquinho mais do seu sistema circulatório para que você tenha uma melhor circulação do organismo como um todo. Dessa forma você vai fazer o seu organismo funcionar como um todo melhor, inclusive a parte do equilíbrio. Hang around. It's been a long time coming, but I know. Pode fazer atividade física, desde que não cause uma tontura mais forte, mais intensa, que possa derrubar a pessoa no chão, por exemplo, e de preferência com alguém para auxiliar no caso dessa tontura ficar mais forte do que essa tonturinha leve, esse leve desconforto que a pessoa fica com medo e acaba não querendo fazer o exercício, mas que é importante. Eu faço uma comparação até com a musculação. Quando você está fazendo musculação, está pegando algum peso, aquela dorzinha que você sente no final do exercício é que vai te tornar mais forte. Eu digo que aquela tonturinha que você sente numa atividade um pouquinho mais complexa é que vai te deixar mais equilibrado lá na frente, porque esse estímulo vai melhorar o seu equilíbrio ao longo do tempo. Para as pessoas de idade que sentem tontura, sentem vertigem, desequilíbrio, depois de terem procurado o médico e terem descartado as causas mais sérias, um desequilíbrio por inatividade física, é importante que ela pratique alguma atividade, mesmo que ela sinta um pouquinho de tontura ou desconforto, ela não deve parar. Essa tonturinha leve, ela é a melhor amiga dela porque é um estímulo para o labirinto dela ficar mais forte e ela tem um equilíbrio melhor. Então as pessoas de idade, apesar de suas limitações, por algum motivo de movimentação, dentro da sua capacidade, devem procurar fazer alguma atividade. E essa tonturinha leve, ela não deve ser limitadora. Claro, é importante que tenha alguém que possa dar um auxílio se a tontura ficar mais forte. Então, se puder realizar a atividade acompanhada, né, de alguém, fica com mais segurança e você pode fazer com mais tranquilidade. Mas não deixe de fazer por conta desse desconforto leve. No caso das pessoas idosas que estão perdendo a audição ao longo do tempo, estão começando a sentir dificuldade de compreender uma ligação telefônica, o que é dito na televisão, ou mesmo uma conversação em ambiente ruidoso, que costuma ser o primeiro momento dele perceber que a audição não está boa. Hoje nós temos muitos recursos para recuperar essa audição. Nós podemos usar aparelhos auditivos muito potentes que trazem a audição praticamente ao de uma pessoa normal. E existe uma grande resistência das pessoas idosas em usar aparelho auditivo porque se sentem menos capazes do que os outros, existe um preconceito. É até engraçado porque o óculos ninguém acha ruim, ele é muito maior do que um aparelho auditivo. E hoje um aparelho auditivo, ele pode ser desse tamaninho aqui, por exemplo. Ele se torna praticamente imperceptível. Se você usa ele atrás da orelha, principalmente se for mulher, que vai ter o cabelo para poder esconder, ele é praticamente imperceptível. Mesmo aparelhos auditivos um pouco maiores, é claro que o aparelho vai ser de acordo com a necessidade. Um aparelho maiorzinho, como esse aqui, por exemplo, ele mesmo assim se torna bem discreto à medida que você posiciona ele atrás da orelha. Então não existe motivo para a pessoa não querer uma qualidade de vida melhor e buscar os recursos que já existem. Eu digo que o aparelho auditivo ele funciona quase como um celular. Cada ano tem um modelo novo, com mais capacidade, com mais potência e com um design mais bonito e agradável para a pessoa usar. Então é só procurar um profissional responsável, que é o otorrinolaringologista, ele vai indicar, uma fonoaudióloga vai te mostrar as opções e vai adaptar esse aparelho à sua necessidade para que você possa ouvir normalmente os sons do ambiente.
Tanto a hipertensão como a diabetes prejudicam a circulação, principalmente o que nós chamamos de microcirculação, que são aqueles vasos sanguíneos mais delicados, que estão presentes em alguns órgãos do organismo. Isso leva a um prejuízo de algumas funções, por exemplo, a visão, a audição e até mesmo o tato em alguns pacientes. Para que nós possamos prevenir essas deficiências, essas dificuldades, é muito importante que essas doenças estejam controladas através de medicamentos, através de orientação nutricional e através de atividades físicas. Então, o paciente que tem perda de audição, ele pode estar tendo essa perda também por uma má circulação. Então, controlar essas doenças sistêmicas é tão importante quanto tratar especificamente a perda auditiva. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos. Foi um prazer poder estar aqui no programa Novo Tempo. Eu estou à disposição para qualquer dúvida. Quero agradecer ao Dr. Sandro Coelho por ter nos dado o prazer da sua presença aqui no programa Novo Tempo. Muito obrigada.